Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Descomplica a Logística. Quem te fala é eu, Álvaro Farias. E hoje a gente continua com a saga do Supply Chain e um vídeo focado nos três processos da logística. Logística de entrada, logística interna e logística de saída. A logística de entrada, que também pode ser chamada de logística inbound, e a logística interna de logística de planta e a logística de saída de logística outbound. Antes de a gente falar desses processos logísticos, eu falei para vocês no vídeo anterior que eu iria falar sobre alguns critérios, de avaliação para que você escolha um bom fornecedor para que você possa produzir bem. Então vamos falar de 5 aqui, que são básicos e que são muito importantes. Primeiro, o que eu considero importante é a questão do custo. O custo é viável para você? Se for viável, vai fundo. Mas além do custo, nós temos um segundo fator que é a qualidade. O fornecedor vai te produzir materiais, insumos de qualidade? Tá, ele tem um custo legal, tem uma qualidade legal. Ele tem confiabilidade? Ele cumpre os prazos determinados? Tá bom, compre esses 3. Então vamos para a quarta, Vamos para a quarta avaliação que a gente deve fazer de tal fornecedor. Ele tem capacidade de atender você em períodos de alta demanda? A gente sabe que existem muitos produtos que são sazonais. Para quem não sabe o que é um produto sazonal, eu vou dar o exemplo aqui do panetone. O panetone ele é um produto sazonal, porque ele tem uma alta demanda em final de ano, Os Chester, ou se não os ovos de Páscoa, são produtos, que possuem alta demanda em determinados períodos do ano. Então, por exemplo, o chocolate, ali em meados de março, abril, ele tem que ser, mais produzido. Vamos imaginar que o fornecedor de cacau, ele vai conseguir te fornecer um cacau de qualidade, com bom custo, ele é confiável e nesse período aí de março, de abril, que é a Páscoa, e aumenta a procura, a demanda por chocolate, ele vai conseguir te fornecer cacau? Então essa é uma questão que também deve ser muito bem analisada. E a quinta avaliação que a gente deve fazer é da capacidade técnica. Ele tem conhecimento, ele sabe fazer bem, ele sabe seguir padrões, Tá muito ligado também à qualidade. Ele vai conseguir manter aquela qualidade? Tendo aí essas 5 avaliações com nota boa, creio que você escolheu um bom fornecedor. Agora a gente vai falar das 3 etapas do processo logístico dentro da cadeia de suprimentos. Me acompanhe no material, por favor. Então vamos falar aqui sobre o primeiro processo logístico dentro da cadeia de suprimentos. A gente vai falar a respeito da logística de entrada, que também é chamada de logística inbound. É quando a empresa, a organização recebe os materiais. E tudo começa no setor de compras, Aí a gente vai ter a identificação da necessidade de materiais, a pesquisa e a seleção dos fornecedores. Aí a gente vai usar esses critérios, que a gente falou, a questão aí do custo, da qualidade, da confiabilidade e tudo mais. O pessoal das compras também é responsável, pela negociação dos preços, dos prazos e das condições, e a emissão do pedido de compra. O objetivo, então, do setor de compras nesse sentido é o quê? É comprar com qualidade, com melhor custo e com o prazo certo, tá? Fazer com que o material chegue na organização, na empresa, no momento certo. Feito isso, o transporte do fornecedor vai até a empresa. Aí tem a programação de coleta, de retirada. Aí tem a escolha do modal, a gente vai falar muito sobre os modais. Se vai ser por rodovia, através de caminhões. Se vai ser através de ferrovias, por trens. Se vai ser aéreo, enfim, marítimo. Depende muito do tipo de carga. Depende muito da urgência também. Então, a gente escolhe o melhor modal de acordo com a necessidade da empresa no momento e também do próprio material e da urgência, como eu falei. Aí a gente tem um acompanhamento, a indústria 4.0 usa muito as tecnologias. A gente vai ver também muito a questão da tecnologia em algumas aulas futuras, de como que
elas fazem bem, não só para a logística, mas como para a indústria como um todo, né? A questão ali da automação, a logística usa muito o IoT, né? Que é a internet das coisas, para rastrear pedidos e tudo mais. Então, essa segunda parte também envolve o rastreamento da compra, né, do produto. E a comunicação com o fornecedor e a transportadora. O objetivo dessa segunda parte é o quê? É garantir que o material chegue no prazo e em boas condições. Terceiro passo, o recebimento. Aí vai ter o agendamento da entrega, vai ter a descarga do material, aí vai ter lá o conferente, né, para conferir a documentação, a nota fiscal, o pedido, a identificação dos lotes, a validade, as condições visuais. Passa por uma inspeção também para ver se está tudo certo. É muito importante isso, tá? Esse tem como objetivo, nesse terceiro passo, dentro aí da logística de entrada, logística inbound, garantir que o que chegou está de acordo com o pedido e em boas condições. Não adianta nada o pedido chegar e está todo errado. Isso tem muito a ver também com a questão da comunicação, aquela questão do telefone sem fio, informação incompleta. Ah, eu vou pedir duas. Duas o quê? 2 unidades, 2 toneladas. Tem que estar muito bem especificado, inclusive na nota fiscal, para que não haja erros. Ok? Aí ainda dentro da logística de entrada, a conferência quantitativa, a gente vai ver se a quantidade está certa, aí que tem que estar a informação que eu falei, né? Se tem 2 quilos, tem 2 toneladas, 2 unidades, a medida, né? A unidade de medida, seja lá o que for. A quantidade recebida e a quantidade comprada. Aí vai ter a conferência qualitativa, vai ter uma inspeção pela qualidade, né? A especificação, a condição do material, para ver se não tem nenhuma avaria. A verificação de avarias, como eu falei, a emissão de relatório de recebimento. Tá tudo ok? Vai ter ali um relatório que vai estar falando que a quantidade está certa e que a qualidade também está certa, vai ser liberado para a logística interna, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E o objetivo, né, dessa parte é o quê? É garantir que o material está conforme o pedido e as especificações. E o último passo da logística de entrada é a armazenagem, né, da entrada. É endereçamento do material, registro no sistema, que é um ERP, né? A gente usa muito nos estoques o WMS, a movimentação para o estoque adequado, a organização e identificação para rastreabilidade. E aí o objetivo dessa etapa é armazenar corretamente e disponibilizar para o uso na produção, que vai ser logo em seguida a próxima etapa aí da logística, né, que é a logística interna. Então, pontos de atenção que a gente tem que ter, né, nesse sentido. As falhas na entrada vão impactar toda a cadeia. Imagina, você vai receber uma quantidade X, né? Vamos voltar lá para a indústria automotiva. Indústria X de pneu. Era para receber, sei lá, 1.000 pneus. Aí chega 800 pneus. Desses 800, apenas 600 estão em boas condições. Vai impactar 400 carros que eram para estar sendo produzidos. Ou seja, vai impactar toda a cadeia, vai impactar o cliente final e vai impactar também o lucro da empresa. Então, é uma etapa muito importante. Aí tem que ter a questão do material, a questão do atraso, os custos extras, né? Que pode acontecer principalmente através do modal rodoviário, alguns imprevistos, como o trânsito. Aí pode ter que recorrer para um outro tipo de modal, que pode ser mais caro. Enfim, e até a insatisfação do cliente, né? Porque, como eu falei, imagina que tem uma demanda de 1.000 carros, aí chega 400 pneus a menos. Aí os clientes que estavam esperando o carro vão ficar insatisfeitos, porque não tiveram ali no prazo certo, né, o carro em mãos, né, por assim dizer. Bom, essa é a etapa da logística de entrada, gente. Aí o próximo passo, né, logo após a logística de entrada, a logística inbound, a gente vai para a logística interna, também chamada de logística de planta. É aqui que vai ocorrer, né, a movimentação, né, desses materiais, o armazenamento e o controle que vai abastecer a linha de produção. E o que vai acontecer durante esse período de logística interna, né? Basicamente, a gente pode dizer que a logística interna é a responsável principalmente não, é ela que vai abastecer a linha de produção. O principal objetivo da logística interna é o abastecimento da linha de produção. Então vamos às etapas de como que isso acontece. Primeiro passo, o recebimento interno. A gente vai ter o recebimento do material do estoque de entrada. Aí vai ter a conferência interna, caso seja necessário, e aí vai ter a liberação
para o uso e para a produção. Logo após, vai ter a armazenagem interna, que vai ter a guarda, né, dos materiais em locais adequados. Cada um vai estar num local específico, porque tem material que tem que estar em local X, outro em local Y, e aí vai ter, né, essa separação de forma correta. Aí vai ter o controle do estoque, a quantidade, né, aí entra a questão dos inventários, a localização, a validade, os lotes e tudo mais. E a organização e também a sinalização desses materiais. Feito isso, o abastecimento da produção, que é o principal objetivo da logística interna. Aí vai ter a programação de materiais conforme o plano da produção, a separação e a movimentação até o ponto de uso e depois disso a entrega no momento certo e também na quantidade certa, de acordo com a linha de produção. Quarto passo, a produção propriamente dita, né? Vai ter a transformação dos materiais em produtos acabados, o acompanhamento do processo e o controle da qualidade. E, por fim, a armazenagem dos produtos acabados. Feita a transformação dos produtos, os produtos, né, vão ser ali agrupados, vai ter a conferência, vai ter o registro e vai ter a armazenagem. E logo após isso, eles vão para a logística, né, outbound, a logística de distribuição. Vamos falar um pouquinho aqui a respeito dessa logística interna, algumas dicas para ter uma logística interna eficiente. Planejamento e programação dos materiais. Planeje, programe como que esses materiais vão ser distribuídos, né, a quantidade, o prazo, né, para que não haja excessos. Lembrando que excesso de estoque é dinheiro parado, saiba disso. Estoque significa dinheiro. Lembrem-se sempre disso, por favor, planejem bem, programem bem para que não haja problema para vocês, para que vocês não percam dinheiro, para que vocês não percam produtos, por favor. Depois, enderecem bem, organizem bem esses estoques, por favor. Nada de tudo espalhado, coloquem, sinalizem bem, tá? Usem sistemas, usem lá o WMS, usem a tecnologia a favor de vocês. Hoje em dia tem inteligência artificial, como eu falei, a indústria 4.0, né? Não existe o termo logística 4.0, mas existe o termo indústria 4.0. Usem a tecnologia, os sistemas de informação a favor de vocês, para que vocês possam, né, organizar melhor, planejar melhor. Então, por favor, façam isso. Padronizem o processo de vocês. Como que as coisas vão acontecer. Hoje está acontecendo de um jeito, amanhã vai estar acontecendo de outro, na semana que vem vai estar acontecendo de um jeito totalmente diferente do que aconteceu hoje e amanhã. Então padronizem, ok? Treinamento e envolvimento da equipe. Todos que estão ali no processo sabem o que fazer, sabem como usar o sistema, treinem as equipes para saberem usar o sistema, para seguirem os padrões. Sem treinamento também, né? Sem equipe eficiente nada acontece. E o monitoramento dos indicadores, os famosos KPIs, né? Eles vão indicar para vocês se as coisas estão acontecendo de forma correta ou não, certo? Gente, vamos então aqui falar da logística de saída, a logística outbound, que é a partir do momento em que o nosso produtinho já vai estar acabado, já vai estar produzido e ele vai para o destino final dele. Bora lá? Muito bem, gente, agora a gente vai falar aqui sobre o último passo da logística dentro do supply chain. Último passo não, porque tem a logística reversa também, mas isso é um outro assunto para um outro vídeo. Mas dentro da cadeia de suprimentos, o terceiro passo da logística é a questão da distribuição. Como que o produto, né, ele vai chegar até o cliente final. Se vai ser direto para um cliente, se vai ser para uma outra empresa. Se é B2B, né? B2B é business to business, que significa de empresa para empresa, ou B2C, que é de business to consumer, que é de empresa para consumidor. Enfim, como que esse produto vai chegar até quem deve chegar? O objetivo é entregar o produto certo para o cliente certo, no prazo combinado, com qualidade e o menor custo possível. A gente sempre falando de custo, né? A gente vai ter uma aula só sobre custo. Preparem-se, porque vai ser uma aula bem interessante. Então, vamos lá? Passo a passo? Bora lá. Primeiro passo, armazenagem de produtos acabados. Lembrem-se que na logística de entrada, os produtos vão chegar,
depois eles vão ser separados e conforme for sendo necessário, esses produtos nessas que são matérias-primas, insumos, ou até mesmo materiais, né, já prontos que vão compor outros materiais, eles vão ser solicitados e vão abastecer ali a linha de produção. Feito isso, os produtos eles vão ser transformados e vão estar acabados. Feito isso, o que vai acontecer? A gente vai armazenar esses produtos, né? Como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer isso de forma organizada. A gente vai ter o controle também do estoque desses produtos acabados, assim como tinha lá na logística de entrada e na logística interna. E a gente vai ter a separação conforme os pedidos, a quantidade e tudo mais. O que é feito? Estoque organizado e atualizado para garantir a agilidade e a curiosidade nos pedidos. Mais uma vez, os inventários aqui. A gente vai ter uma aula também só sobre inventário. Segundo passo, processamento de pedidos. Recebimento do pedido do cliente, análise de crédito e disponibilidade do produto e a emissão de ordem de separação. Chegou, a gente vai lá e separa a quantidade e o produto para o cliente, ok? O que é feito? Validação do pedido e geração das informações para separação. Terceiro passo, separação e embalagem. O produto vai ser separado e vai ser embalado, ok? Aí vai ter a separação dos produtos conforme o pedido, a conferência dos itens e quantidades, a embalagem adequada para o transporte. Cada produto tem uma embalagem específica para proteger, para que não haja avarias, para que chegue da melhor forma para o cliente, com bastante qualidade, né? E a etiquetagem e a identificação desse produto. O que é feito? Garantir que o pedido esteja correto, completo e bem embalado. Quarto passo, a expedição. Aí a gente vai expedir. Depois de tudo isso, a gente vai mandar para o cliente. A conferência final do pedido vai ver se está tudo certo. A emissão dos documentos, né? A nota fiscal, o romaneio, o CTRS e etc. Carregamento e liberação do veículo. O que é feito nesse período aí, né? Nessa etapa, melhor falando, é preparar a carga e a documentação para o envio com segurança e conformidade. Quinto passo, transporte e distribuição. Definição da rota. Vai ter programas, sistemas que vão dar para vocês a melhor rota possível, né? Para que vocês também economizem. Mais uma vez a questão do custo aí, porque transporte envolve frete, né? Envolve combustível, pedágios. A gente vai ver muito sobre isso nas aulas de custo, enfim. Acompanhamento da entrega, mais uma vez aqui a tecnologia nos apoiando, com o IoT, como eu falei, né? A internet das coisas, mostrando onde o produto está, qual que é a previsão ali, né, de entrega e tudo mais. E a comunicação com o cliente sobre o status do pedido. Como eu falei, conforme vai chegando em centro de distribuição X, vai chegando lá a atualização no celular do cliente. Está em tal local, está em tal centro de distribuição, está em tal cidade. Ok? O que é feito? O transporte, né, transportar o pedido com eficiência, no prazo e com segurança até o destino. E aqui tem um passo a mais. Se vocês perceberem, lá na logística de entrada são 5 passos, na logística interna também são 5 passos, mas aqui tem um passo a mais, então vamos para ele, que é a entrega ao cliente. Feito tudo isso, o cliente vai ter o produtinho dele lá, acabado nas mãos dele, né? Espero que vocês consigam entregar no prazo combinado, se for possível até antes, porque a gente sabe que no mundo de hoje em dia, quanto mais rápido o produto chega para o cliente, mais satisfeito ele fica. As pessoas estão ansiosas. Então, é um diferencial competitivo enorme. Grandes empresas como a Amazon, o Mercado Livre, tem muita, principalmente a Amazon, né, tem muita vantagem competitiva por conta disso, porque eles entregam com muita rapidez e o cliente está cada vez mais exigente nesse sentido. Ok? A comprovação da entrega, o pós-venda e o atendimento, que é muito importante. Você não vai apenas vender lá para o seu cliente, vai entregar para ele, não. Vai ter uma pós-venda lá, vai ter um atendimento, vai ver se ele gostou, né? Vai acompanhar ali. Isso aí serve até como análise de dados, é uma questão até gerencial, né? Para um gestor, né? Para ele ver. É um indicativo, né? Um KPI também de desempenho, indicador de desempenho, falando melhor, né? Que é um KPI. Então, está chegando bem, está chegando no tempo certo, o cliente está satisfeito, está chegando com qualidade. E aí o que é feito? Finaliza o processo com entrega comprovada e cliente satisfeito. E o que a gente pode fazer aqui
né, para melhorar. Principalmente processar os pedidos de forma ordenada. E a gente tem que ter alguns pontos de atenção também. Atraso na entrega, isso compromete muito a fidelização do cliente. O cliente pode não querer comprar mais com você se você atrasar. Pedidos incorretos, o cliente pede um tênis 40, chega um tênis 36 para ele. Já pensou? Pede uma camisa azul, chega uma camisa vermelha. É complicado, acontece muito isso. Avarias no transporte. Principalmente, né, nos modais aí rodoviários, né? A gente sabe que no Brasil a infraestrutura é um pouco fragilizada, então buracos, né? E se a embalagem for incorreta, pode acabar fazendo com que o produto quebre, chegue em más condições para o cliente final, a insatisfação do cliente e alguns custos extras. Por exemplo, se você entregar errado, o cliente ele pode querer devoluir. Aí imagina, você teve o custo para entregar para o cliente, depois você tem que ter o custo de ir lá buscar novamente o produto errado, depois fazer com que o produto certo volte para o cliente. Então, atenção nisso, porque isso também pode custar um pouco caro. Boas práticas, vamos falar de boas práticas nesse sentido, que é importante também. Planejamento de demanda, o controle de estoque preciso. Imagine, o cliente ele vai pedir para você uma quantidade X. Imagina, ele está lá na Shopee. Ele vai pedir, sei lá, um tênis. Tá lá na Shopee que tem em estoque, sei lá, 37 pares de tênis tal. Só que tem que no estoque não tem nenhum daquele tênis. Aí o cliente vai lá, faz o pedido e depois, como é que faz? Você tem que cancelar o pedido, o cliente fica insatisfeito. Atenção também com a acuracidade, inventário. O que está lá no estoque tem que estar no sistema. Atenção a isso. Rastreamento dos pedidos. O cliente adora saber quando o produto está para chegar para ele. Comunicação eficiente. Deu algum probleminha? Comunica. Isso é importante. E foco na experiência do cliente. Todo cliente gosta de ser bem atendido, gosta de ter qualidade e gosta que suas expectativas sejam correspondidas. Essa etapa é essencial para você ter sucesso aí na sua empresa, ok? Então a logística ela é muito bela, né, nesse sentido. A gente falou aqui sobre a escolha dos fornecedores, alguns critérios legais que a gente pode usar para escolher bem os fornecedores. E a gente falou sobre os 3 processos logísticos, né? Ali o material chegando, a matéria-prima, né? Passando, né, pela transformação, o produto sendo acabado e chegando até o cliente. A gente falou sobre o chocolate, né? Imagina o cacau chegando, passando ali pela transformação, chegando, né, até o mercado, você indo lá comprando. É muito legal saber como que isso funciona, né? Não chega um ovo de Páscoa, não chega uma caixa de bombom, não. São matérias-primas, são insumos, são materiais e tem todo um processo. Isso é muito bonito, isso é muito belo, na minha visão. Eu particularmente gosto muito dessa parte da logística e do supply chain. Bom, gente, vídeo um pouco longo, mas eu tentei explicar de uma maneira bem interessante para vocês. Espero que vocês gostem, espero que vocês tirem algum proveito, né, dessa aula de hoje. A gente se fala na próxima, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau.